E enquanto as crianças saem, eu convido a igreja que está aqui no templo, a você que nos acompanha pela internet, a abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Salmo de número 127. Nós leremos a partir do verso 3. O tema dessa noite é a evangelização dos filhos. Salmo de número 127, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E eu convido, depois da leitura, que você mantenha esse texto aberto e você que está em casa também, enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 127, a partir do verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui. Santo Deus, que final de semana extraordinário, Deus, para a tua igreja. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade que já tivemos ontem de ouvir a tua palavra, de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, ao Pai, por mais um ano que o Senhor concede, ao Pai, ao coral. Muito obrigado, ó Deus, por hoje virmos já pela manhã, ó Deus, aprender mais o Senhor na escola dominical. Voltarmos agora à noite, ó Deus, para cultuar ao Senhor. É muito bom, ó Pai, termos essa liberdade, ó Deus, que temos no nosso país para poder adorá-lo quando e da forma que quisermos. Louvado seja o teu nome por isso. Quero agradecer também ao Senhor pela condução do teu Santo Espírito. Quero agradecer, ó Pai, pelas canções que foram entoadas ao Senhor, as orações que foram feitas, os textos lidos, tudo isso foi dirigido pelo teu Santo Espírito. E agora, ó Pai, nós ainda queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos alimente espiritualmente. E por isso colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa hora, clamando que em nome de Cristo Jesus, o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, ó Deus, para a glória do Senhor mesmo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, maio é o mês da família, não é? Nós temos trabalhado sobre isso. E quando que uma família nasce? Uma família nasce quando um homem e uma mulher se unem em casamento, em matrimônio. É assim que nasce uma família. E quando esse homem e essa mulher têm filhos, nasce então um pai. Não é apenas uma criança, né? Mas nasce um pai e nasce também uma mãe. E eu quero que você que está aqui no templo, você que está em casa, que você pense por um instante na força da figura de um pai. Pense também na força da figura de uma mãe. Para você ter uma ideia, a Bíblia usa a figura do pai para falar a respeito do relacionamento do Deus Todo-Poderoso com o seu povo. Veja como a figura do pai ela é muito forte. João, capítulo 1, verso 11, diz assim: veio, e esse veio aí refere-se ao Senhor Jesus Cristo, veio para o que era seu. O Senhor Jesus Cristo veio para o povo judeu. E os seus não o receberam. Os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, tanto é que eles esperam o Messias até hoje. Mas o texto continua, verso 12. Mas a todos quanto receberam, independentemente da sua nacionalidade,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceba que eles não eram filhos de Deus. Mas aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, eles recebem poder para serem feitos filhos de Deus. E a grande pergunta é, mas o que é receber, né, o Senhor Jesus? Ele vai explicar. A saber, aos que creem no seu nome. Isso é receber o Senhor Jesus Cristo. É crer nele como único, exclusivo e suficiente Salvador. Essas pessoas, então, elas passam a ser filhos de Deus. O versículo 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse texto, irmãos, mostra para nós que nós temos um Pai Celestial, o Criador do universo, o Deus soberano que dirige a história, que preserva tudo que criou. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai. Mas esse não é o único texto que mostra o nosso Pai, né, que mostra Deus como Pai. Veja a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Referindo-se a quem? A Deus. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então esse é outro texto que mostra o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, como nosso Pai. Como Pai daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que o Senhor Jesus Cristo diz. Ele diz o seguinte, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Referindo-se a quem? Ao Deus Pai. Né? Ao vosso Pai Celeste. Então, irmãos, no Novo Testamento nós temos essa ideia. Né? A Bíblia é recheada de textos que apresentam o Deus de Israel como nosso Pai. Mas no Antigo Testamento nós já tínhamos essa ideia. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 64, verso 8, onde a palavra do Senhor diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Veja, mais um texto bíblico agora do Antigo Testamento, mostrando o Deus de Israel como Pai. Isaías 63, 16, mais um texto. Mas Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Então esses, irmãos, nós lemos alguns textos que apresentam o Deus de Israel, o nosso Deus, como Pai. Então perceba a figura forte do Pai. A Bíblia usa essa figura, a figura do Pai, para mostrar a relação do Deus Todo-Poderoso com o seu povo. Mas a figura da mãe também é muito forte. Deus usa a figura da mãe para ilustrar o seu amor pelo seu povo. Acompanhe aí Isaías 49, 15. A palavra diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa é uma pergunta, irmãos, que se espera uma resposta categórica. É claro que não. Uma mãe não vai se esquecer do filho que ainda mama. Mas o texto continua. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti.
Então, a Bíblia pega a figura da mãe para mostrar a relação de amor de Deus com o seu filho. A Bíblia também mostra a participação ativa da mãe na educação dos filhos. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Percebe? Então, a mãe ela participa de maneira ativa da educação dos filhos. E um texto bastante conhecido, Êxodo 20:12, diz: honra teu pai e tua mãe. Eu li todos esses textos, irmãos, para mostrar o quanto a figura do pai e a figura da mãe são fortes, são importantes. Essas duas figuras são muito importantes. E hoje nós vamos estudar um texto que mostra que nós que somos pais, né, e mães, nós somos extremamente abençoados. Você que é pai, você que é mãe, você é extremamente abençoado. Mas você recebe uma grande responsabilidade também. A responsabilidade de evangelização dos seus filhos. As nossas crianças acabaram de sair daqui e foram ouvir a palavra de Deus numa sala, numa linguagem específica, especial para elas. Mas a responsabilidade da evangelização do seu filho não é da Neide, não é da Josiane, é sua. Você será cobrado pela evangelização dos seus filhos. A igreja, ela nos dá o suporte, ela nos auxilia. Mas quem será cobrado pela educação dos seus filhos é você, pai, é você, mãe. O texto vai nos ajudar nisso nessa noite. Bom, nós vamos estudar hoje o Salmo 127. E o Salmo 127 ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, o salmista, que é Salomão aqui, ele destaca que o esforço humano, ele é inútil sem a bênção de Deus. Todo o seu esforço, sem a bênção de Deus, será inútil. É isso que o salmista vai fazer na primeira parte desse salmo, no verso 1 e no verso 2. Acompanhe aí o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então veja que interessante, queridos. Por mais que uma pessoa se esforce na construção de uma casa, por mais que uma pessoa labute para conseguir, concluir esse empreendimento, se Deus não abençoar, o seu trabalho é inútil. O seu trabalho é em vão. E isso vale para todos os empreendimentos da nossa vida, para todos os projetos da nossa vida. Se Deus não abençoar a minha vida, se Deus não abençoar os meus projetos, eles não serão bem-sucedidos. Quais são os seus projetos aqui nessa noite? Trabalhar? Estudar? Casar? Ter um lar abençoado? No mês do lar? Quais são os seus projetos? Saiba que o seu esforço, a sua labuta, o seu trabalho, sem a bênção de Deus, será inútil. É isso que diz o verso 1. O salmista ainda continua, ainda no verso 1 ele diz:
Se o Senhor não guardar a cidade, veja só, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Da mesma forma que o esforço humano na construção de uma casa, sem a bênção de Deus, esse esforço será inútil, será assim também na proteção de uma cidade. Se Deus não guardar a cidade, se Deus não guardar a sua casa, se Deus não guardar o seu lar, se Deus não guardar a nossa igreja, em vão vigia o guarda, a sentinela. Por mais que nós investamos na segurança dos nossos filhos, irmãos, da nossa família, talvez morando num condomínio fechado, talvez colocando alarmes para tudo quanto é lado, câmeras, por mais que eu cerque a minha casa com muros, no final das contas, se Deus não guardar a nossa família, se Deus não guardar a nossa casa, se Deus não guardar a nossa cidade, se Deus não guardar o nosso país, o nosso esforço será em vão. Você percebe a dependência que nós temos do Senhor? Esse texto mostra isso. E isso acontece inclusive com relação ao nosso sustento. Veja o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu posso ser extremamente dedicado ao meu trabalho, mas se eu não for abençoado pelo Senhor, né? Não vai dar. Não vai dar. O texto diz, aos seus amados, a nós que fazemos parte do povo de Deus, ele dá enquanto dormem. E por que isso, irmãos? Porque em última instância, tudo que nós temos é resultado da graça de Deus. Imagine o seu trabalho. Se Deus não te desse a inteligência que você tem para executá-lo, a saúde que você tem para executá-lo, se Deus não tivesse abrido portas para que você pudesse estudar para executar o seu trabalho, em última análise, irmãos, tudo que nós temos é resultado da graça, da misericórdia e do trabalho de Deus nas nossas vidas, da providência do Senhor nas nossas vidas. É isso que esse texto mostra para mim e para você. O seu esforço, o seu trabalho, sem a bênção de Deus, será inútil. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Essa é a primeira parte do Salmo. Mas como nós estamos no mês da família, eu quero me atentar à segunda parte desse salmo que fala a respeito da família. E veja o que diz o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E desse versículo nós tiramos aqui a nossa primeira lição. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu queria que você lembrasse disso. O seu filho é herança do Senhor. É herança do Senhor. Os nossos filhos não são frutos do acaso. Os nossos filhos não são acidentes de percurso. Eles foram planejados por Deus. Foi o nosso Deus quem os planejou. E eles foram dados a nós como presente, como herança. É dessa forma que os nossos filhos devem ser vistos. E por isso nós, pais, devemos
agradecer a Deus por esse presente que nós recebemos da parte do Senhor. Devemos celebrar a Deus pela vida dos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. E é interessante que os filhos, eles não são bênção apenas para os pais, não é verdade? Os filhos são bênção para os tios, para os avós, talvez mais para os avós até. São bênçãos para a igreja. Hoje eu estava aqui participando do coral infantil. Ah, Israel, coral infantil, hein? Mas não é pela idade, eu acho que vocês já perceberam. Mas eu queria que vocês pudessem enxergar a carinha de vocês. Daqui da frente dá para ver quando as crianças estão cantando. As pessoas se alegram. Se alegram. Porque a criança é sinônimo de alegria, né? É muito interessante. Quando nós erramos, fica feio. A criança até errando é bonitinho. Então a criança, irmãos, ela é bênção. Ela é bênção. Aliás, eu quero destacar uma verdade que eu já ouvi muita gente falando errado. Eu já vi muito pregador, inclusive, dizer assim, não, a criança, nós temos que investir nela, que ela é a igreja do futuro. Não, querido. A igreja é a igreja do presente. A criança é a igreja do presente. Ela faz parte do povo de Deus hoje. Nós tivemos um louvor aqui conduzido pelas nossas crianças. E foi agradável ao Senhor, porque elas também fazem parte do povo de Deus. A igreja estava louvando hoje aqui pela manhã com as nossas crianças. As crianças são bênção. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo. O seu filho, a sua filha, ela é herança do Senhor. Ela é bênção do Senhor. Essa é a primeira lição que eu gostaria de destacar. A segunda lição, ela é mais dura. Já estou adiantando aí vocês, pais. Ela mostra que nós, pais, recebemos uma grande responsabilidade. Acho que tem um super-herói aí que diz grandes poderes, grandes responsabilidades. Homem-Aranha? Homem-Aranha. Mas é interessante que isso é verdade. O seu filho é uma herança que Deus deu a você. Mas junto com essa bênção, você recebe uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade? A da evangelização. Como eu já destaquei aqui, eu não sou responsável pelo seu filho. Percebe? A Josiane, que faz parte do departamento infantil, a Neide, que faz parte do departamento infantil, as demais pessoas que servem no departamento infantil, elas são o quê? Bênçãos que Deus tem preparado para você, pai, para auxiliá-lo na sua responsabilidade de evangelizar os seus filhos. Essa igreja é isso também. E é interessante que para mostrar isso, o salmista ele usa qual figura aí? A figura do arqueiro. Olha só o que ele diz no versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Qual é o objetivo do arqueiro, irmãos? Conduzir as flechas para o alvo. Esse é o objetivo do arqueiro. E nessa figura, o arqueiro aqui representa os pais. As flechas, os filhos. Então você tem a grande responsabilidade, você que é pai, você que é mãe, de
conduzir os seus filhos ao alvo. E qual é esse alvo? Eu já quero adiantar para você que o alvo do seu filho não é obter sucesso na vida financeira. Se o seu filho for rico ou pobre, para Deus isso não faz diferença nenhuma. Então esse não deve ser o maior objetivo da sua vida. Fazer com que seu filho seja bem-sucedido financeiramente. O seu maior objetivo não é trabalhar como um louco para deixar bens para o seu filho. Deus não vai cobrar você disso. Ou melhor, vai cobrar você por isso se você não cumprir a sua função por trabalhar demais. O seu maior objetivo não é nem que o seu filho tenha uma família feliz. É óbvio que nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que eles sejam pessoas em destaque na sociedade, que eles tenham tranquilidade na vida financeira e familiar, que eles obtenham cônjuges abençoados. Mas o que você vai ser responsabilizado como pai, o que Deus vai cobrar de você é a evangelização do seu filho. Até porque, irmãos, por que essas coisas que são boas, não deve ser o nosso principal objetivo? Porque veja só o que a palavra do Senhor diz em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se o seu filho ser bem-sucedido financeiramente, receber uma conta financeira gorda de herança que você vai deixar para ele, casas e bens. Mas se ele não tiver Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, ele vai passar a eternidade no inferno. É por isso que a maior responsabilidade de você que é pai é conduzir o seu filho como flecha ao alvo. O arqueiro é você, a flecha é seu filho e o alvo é Jesus, porque não há salvação fora de Jesus. Essa é a nossa maior responsabilidade com os nossos filhos. Veja o que o próprio Jesus diz em Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E ganhar o mundo inteiro, aí a ideia é de ter sucesso, ser uma pessoa reconhecida. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso, a maior responsabilidade de nós como pais é conduzir os nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo. E eu destaquei aqui 3 pré-requisitos para que você possa conduzir o seu filho a Cristo. Primeiro pré-requisito, conhecer a Cristo. Se um arqueiro, não um alqueire, mas um arqueiro. Se um arqueiro não conhece o alvo, ele pode ser o melhor arqueiro. Ele não vai conseguir sucesso em levar a sua flecha ao alvo. Ele precisa conhecer o alvo, para que ele possa então se posicionar da melhor forma e lançar a flecha
para que essa flecha alcance o alvo. Pai, que me ouve aqui no templo e em casa. Mãe, que me ouve aqui no templo e em casa. Você conhece o alvo? De fato. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja. Eu não estou perguntando se você canta no coral. Eu não estou perguntando se você é frequentador da igreja. Eu estou perguntando se você de fato conhece a Jesus. Você tem intimidade com Jesus? Você conhece o alvo que é o Senhor Jesus? Para que você possa cumprir a sua responsabilidade, lembrando que você vai ser cobrado disso. Para que você possa cumprir a sua responsabilidade de conduzir o seu filho ao alvo que é Jesus, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito. Você está próximo de Jesus? Existem muitas pessoas que conhecem a Jesus. Tiveram experiências maravilhosas com o Senhor Jesus Cristo. Conhecem a palavra de Deus de maneira profunda, mas estão afastadas do Senhor Jesus Cristo. Estão longe do alvo. Você conhece pessoas assim? Essas pessoas, o melhor arqueiro do mundo, se ele estiver aqui aonde eu estou, e o alvo em salto, ele não vai acertar o alvo. Ele é o melhor arqueiro do mundo. Mas ele está muito longe para conseguir alcançar, levar a flecha no alvo. É a mesma coisa de um pai que quer que seu filho seja cristão, mas ele não está próximo do Senhor Jesus. Ele não vai conseguir cumprir o seu dever, a sua obrigação de conduzir o seu filho ao alvo, que é Jesus, porque ele está longe do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, de pessoas desigrejadas, que não querem ter comunhão com a igreja, que acham que podem ter comunhão com Deus fora da igreja, o que não é uma verdade. Nós estamos, e aqui entendo o que eu quero falar, não estou dizendo, por exemplo, do seu Erasmo, homem que ama Deus, está nos acompanhando agora, não perde uma EBD, não perde um culto, mas não pode estar aqui. Esse é um caso. Mas existem tantas outras pessoas que não estão aqui porque acham que são perfeitas demais para estar aqui. A igreja é muito problemática, pastor. Lá tem tanta gente difícil. Eu sempre falo, vamos lá para aumentar o número. Igreja tem que estar aqui, irmãos. A igreja virtual não substitui a igreja presencial. E se você está em casa e poderia estar aqui e não está, eu não estou falando de pessoas que estão doentes, existem muitas pessoas que estão tendo que cuidar dos seus idosos, não é disso que eu estou falando. Estou falando da pessoa que não está aqui por preguiça ou por qualquer outro sentimento maligno que impede ele de estar na comunhão com a igreja. Ele está longe. O pai que faz isso, ele nunca vai convencer o filho, filho, você tem que ir para a igreja, por exemplo. Você tem que participar da UMP. Você tem que ter os seus amigos na igreja. Mas por que, pai, se o senhor pode ficar no sofá? Eu quero ficar no sofá também. Pecado. Você
está em pecado. Eu queria deixar isso claro para você. Nós temos que estar próximos do Senhor Jesus e isso envolve também estar na igreja. Terceiro e último pré-requisito. Então, o primeiro pré-requisito, conhecer Jesus. Segundo pré-requisito, estar próximo de Jesus. Terceiro pré-requisito, sabe qual é? Conhecer as flechas. Um arqueiro, ele precisa conhecer a flecha, precisa conhecer o alvo, ele precisa estar próximo do alvo e ele tem que conhecer a flecha. Porque dependendo do material da flecha, dependendo do vento, esse tipo de flecha tem que estar numa posição para acertar o mesmo alvo. E as flechas aqui representam os nossos filhos. E você que tem mais de um filho, como eu, você vai perceber que eles não são iguais. E o objetivo do pai é pegar pessoas tão diferentes como são os nossos filhos uns dos outros e alcançar o mesmo alvo. O meu filho Murilo, que é diferente, inclusive fisicamente, do meu filho Vinícius, eu tenho que pegar os dois e conduzir a Jesus. O alvo é o mesmo. Mas a forma é diferente. Porque eles não são iguais. Eu preciso conhecer os meus filhos. Conhecer a personalidade de cada um deles. E agir com eles de maneira diferente, porque com cada um eu tenho que me posicionar de uma forma para alcançar o mesmo alvo que é Jesus, percebe? E tem tanto pai que não conhece o filho. Tem tanta mãe que não conhece o filho. Conheça o seu filho. Seja amigo do seu filho. Porque se você não for, o traficante vai ser. O amiguinho filho do diabo vai ser. E vai oferecer para o seu filho a amizade que muitas vezes você não oferece. Eu não estou dizendo que você não deve exercer autoridade, isso também é um dever, mas você tem que conhecer, se relacionar, investir tempo com o seu filho. Porque você tem uma grande responsabilidade: conduzir o seu filho a Cristo. O verso 5 diz: feliz o homem que enche deles, dos filhos, a sua aljava. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Bom, como já tem sido dito aqui, acho que nos últimos 3 sermões, eu falei de viúvas no passado, nos últimos 2 sermões, e vou repetir isso hoje. Naquela época não havia um sistema de previdência social. Então os filhos eram responsáveis por cuidar dos seus pais idosos. Então, quanto mais filho você tivesse, era melhor. Por isso que o Salmo termina dessa forma. Mas aí você pode falar assim, perguntar para mim assim, mas pastor, esse versículo 5 aí está errado. Sabe por quê, pastor? Eu conheço filhos que não cuidam dos seus pais. Eles maltratam os seus pais. Eles roubam os seus pais. Eles não respeitam os seus pais. Eles são motivos de muita tristeza para os seus pais. Como explicar isso, pastor? E a minha resposta para você é a seguinte: essas são flechas que não atingiram o alvo, que é Jesus.
Porque quando uma pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo de fato, Ele cuida dos seus. Como nós estudamos no domingo passado, retrasado, 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mostra isso, né? Aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, ele negou a fé. E é pior. Ele não é igual. Ele é pior do que o descrente. Que Deus nos dê a graça, irmãos, a nós pais, primeiro de conhecer a Jesus. Porque disso não depende apenas a salvação dos nossos filhos, depende a nossa salvação. Se você não conhece a Jesus, e você está sendo desafiado pelo Espírito Santo nesse sentido, né, tem sido chamado pelo Espírito Santo nesse sentido, dobre os seus joelhos, reconheça os seus pecados, se derrame na presença do Senhor, converse com alguma liderança da igreja. Será um prazer para nós apresentarmos Jesus de fato para você. Conheça o Senhor Jesus. Apresente Ele. Você só vai conseguir apresentar o seu filho para Jesus se você conhecê-lo. Que Deus nos dê a graça também, não só de conhecer, mas de estar próximos de Jesus. Essas pessoas que estão longe lá fora hoje, estavam próximas como você hoje. E elas foram se afastando do Senhor. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos fortaleça. Que Deus fortaleça a nossa fé para que nós não nos afastemos do Senhor. Terceiro, que Deus nos dê a graça de conhecermos os nossos filhos. É tão dificioso, né? Uma geração com tantas peculiaridades, com internet. Muitas vezes a gente não tem facilidade com isso. Mas que Deus nos dê a graça de sermos amigos dos nossos filhos, de conhecermos e fazermos parte, né, da vida deles. E que Deus nos dê a graça de termos coração gratos pelos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. E que nós possamos dizer, como disse Josué, eu e a minha casa servimos o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Presta atenção no que Josué diz. Ele não diz, a minha esposa e os meus filhos servirão o Senhor. E tem muita gente que diz isso. Vai lá, esposa, vai lá, filho. Eu vou ficar aqui assistindo o jornal. Vou aqui assistindo Fórmula 1. Sabe o que Josué diz? Eu e a minha casa. Veja o exemplo de liderança de Josué. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Que Deus nos dê a graça de termos os nossos filhos aos pés de Cristo Jesus. Nós dependemos totalmente da graça de Deus para isso. Deus nos ajude a fazer aquilo que é nossa parte e que Deus, na sua infinita graça, faça a parte dele, convertendo os nossos filhos. Amém? Para Ele nada é impossível, irmãos. Então não desista de nenhuma das flechas que Deus colocou na sua mão. E é isso que nós vamos cantar nessa hora. Com Deus nada é impossível.
Cristo.